Então, com os dois, eu até adiantei um pouco no outro comentário, mas com os dois volantes do Cruzeiro jogando mal, vai ser muito difícil, né, Valu, que chegue a algum lugar. Fica faltando ali no meio-campo, enquanto faltou ritmo de jogo, né? Isso muito claro, mas assim, talvez a coisa mais clara que deu para perceber, até porque enquanto o Wanderson e o Dudu ajudaram muito ali na recomposição, né? Fechando pelo meio, o Wanderson principalmente, né? Uma movimentação muito boa, mas quando começou a faltar perna para ele, começou a sobrecarregar os volantes do Cruzeiro, começou a sobrecarregar os laterais, né? O William começa a sofrer, o Kaique menos, porque o Kaique demonstrou também uma resistência absurda. Acho que tem que ressaltar também a atuação do Kaique, que não vinha tendo atuações defensivas muito sólidas, mas ontem conseguiu corrigir isso. O próprio Gamarra, depois do pênalti, né, fica um pouco inseguro, começa a cometer alguns erros, mas é natural, né? Um pênalti tão bobo como aquele, né? Eu estava no amarelo até foi uma coisa engraçada, porque normalmente quando tem um pênalti, o torcedor ali fica perguntando, né, um para o outro, foi pênalti, não foi, fica comentando, e aquele no setor amarelo, todo mundo viu que foi pênalti. Então, assim, foi um pênalti tão claro que todo mundo, ao mesmo tempo, falou que foi pênalti. O Matheus Henrique, eu falei no último jogo, o pessoal até não gostou muito não, mas eu falei que ele estava fazendo uma nova função, né, ali estando mais preso um pouco, mais sendo o armador recuado. Cuidado com o que você vai falar, o Genta tá na live, hein? Cuidado com os termos. É porque o Genta gosta muito dos termos amador recuado, meia pelas pontas, né? O Genta gosta muito dos novos posicionamentos aí, né? Ala ofensivo. Ô, Genta, o que você acha do playmaker? Coisa do lateral. Isso aí. O que você acha do lateral invertido, gente? Curupira, no caso. Um monte de invenção para ter assunto, né? Comentarista é sem vergonha, até não poder mais. Vai inventando esses trem para ter assunto. Armador recuado, gente. Armador recuado. É o meia, né? É um volante que arma o jogo, é o armador recuado. É o Matheus Henrique. Então o Matheus Henrique está fazendo a função do armador recuado agora. Então, o Valu, e assim, dos jogadores que entraram, só queria ressaltar aqui do Bolassi, né? Que eu ainda estou aguardando o Bolassi do Criciúma desembarcar no Cruzeiro, né? Aquele que fazia chover, driblava, dava chapéu, dava lençol, dava embaixo das pernas, fazia de tudo, né? E no Cruzeiro não consegue acertar uma, coitado. Então, acho que é isso. Acho que quando o Cruzeiro melhorar, né, essa questão do ritmo, já seria um jogo muito mais tranquilo, com o Cruzeiro em um ritmo normal, né? Se o Cruzeiro quisesse conseguisse manter por um pouco mais de tempo esse ritmo, a impressão que a gente tinha é essa. Parece que naturalmente, de uma certa forma ali, não acredito que seja uma orientação, mas naturalmente o Cruzeiro cedeu, né, a bola para o Mirassol. O Mirassol, por sua vez, né, não se expôs tanto, é um time que sabe das suas limitações, então não se expôs tanto, e o Cruzeiro não soube aproveitar também, depois desse momento, as transições ofensivas de uma maneira mais eficiente. Quando Matheus Pereira também ressaltar, né, que vinha sendo muito criticado, eu sou muito da justiça de quando o cara está sendo muito criticado e o cara joga bem, a gente falar, né? O Matheus não foi no espetáculo, mas conseguiu fazer muito bem a função, né? O Popó falou, segurou a bola, sofreu faltas, conseguiu cadenciar o jogo ali na frente e ganhar um tempo que foi precioso para o Cruzeiro. E falar da atuação do Cássio, né, Valu? Uma atuação, assim, impecável. Para mim, o melhor em campo e o principal responsável pela vitória do Cruzeiro, Valu. Ô, Genta, o que deixou a sua barba e seus cabelos brancos e coçando, como estão aí agora, no jogo de sábado, em que os problemas, Genta, vamos agora para os problemas que você consegue apontar. Ô, Valu, a questão é o seguinte, é quantitativo. O Cruzeiro joga com 2 cabras no meio de campo, qualquer time que estiver jogando com 3 vai ter mais jogador ali no setor, né? E, infelizmente, ainda o Wallace ainda não conseguiu desenvolver o futebol que a gente espera dele. Entre o Romero, a gente quer que entre o Wallace, entre o Wallace, a gente quer que entre o Romero. O Matheus Henrique, sério, gente, a gente brinca, mas, cara, ele não tá sendo... O Matheus Henrique é o que... Parece que ele mais sentiu essa parada de 30 e tantos dias, que ainda não conseguiu ainda desenvolver, que é futebol
do ano passado, que é futebol vistoso, que a gente via que chegava na frente com muita qualidade, mas vai chegar lá. Mas a questão é do meio de campo, Valor, que fica um sistema defensivo frouxo, né, do Cruzeiro, né, cara? O Mirassol encontrou facilidade demais para trabalhar ali no meio de campo do Cruzeiro, né? E o Rafa falou bem, enquanto o time teve gás, né, para o Dudu, e como diz o nosso querido prof, né, o Mister, falando ali que os caras vêm pela... Dudu, ele é um meia, como é que ele usou a expressão? É um meia atacante, né? Ele vem, fecha pelo meio, enquanto a turma ter fôlego, beleza. O problema é na hora que começou a faltar, e aí o Mirassol ganhou o meio de campo e enrolou o negócio. O Gamarra começou bem ali, os 10 primeiros minutos, depois aí o coitado Fabrício Bruno teve que correr para ele, para volante, para todo mundo, né? Então, eu não sei, o nosso nobre Léo Garden, Vin Diesel Azul, ele precisa resolver o problema desse meio de campo do Cruzeiro. É muito frágil, cara, o meio de campo do Cruzeiro, é muito fácil dominar o meio de campo do Cruzeiro. É muito fácil ganhar ali o setor. E aí eu começo a acreditar que é questão de quantidade mesmo. Tem mais jogador adversário que do Cruzeiro ocupando aquele espaço, né? Que só são 2, cara. É um time muito ofensivo do Cruzeiro, né? Muito ofensivo, mas esse setor ainda está problemático. Eu acho que pegar uma qualidade maior pode trazer grandes problemas para o Cruzeiro. Eu quero ver amanhã, eu estou interessado em ver amanhã como é que ele vai montar essa equipe. Você vê, quando ele povoou ali, que entrou o Lucas Silva e o nosso nobre Matheus Pereira, aí já deu uma tranquilidade, que eles tocam bola, o Matheus Pereira seguro, o Matheus Pereira recebe uma falta, né? Ele tem essa facilidade de cadenciar o jogo. E o time não tinha isso, era só correria. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Acho que o sistema defensivo do Cruzeiro é o grande problema ainda, viu, Valor? Gente, só para complementar, e assim, onde você já tem menos jogadores, você pega os 2 jogando mal, pois é. Aí fica muito difícil, né? Não tem milagre, né? E é aquele ponto, né? Os 2 jogaram mal por causa do esquema, ou eles estão mal e o esquema não é o vilão? É complicado a gente... Mas eu acho que os dois fatores, sabe? Porque você sobrecarrega o setor, os caras vão ter que correr mais. E aí a chance de errar é maior, né? O que eu acho, assim, eu não sou desses que acha que é, por exemplo, impossível jogar com esse quarteto. Só que eu acho que tem jogos e jogos, né? Tem partidas que vale a pena você jogar assim. Por exemplo, se a gente lembrar que o melhor time do futebol brasileiro nos últimos anos, que é o Flamengo lá do Jorge Jesus, ele jogava com 4 caras na frente, né? E tinha o papo, né? Bruno Henrique e Arrascaeta não podem jogar juntos. Foi provado que poderiam, né? Então eu acho que quando a gente olha para... o Pereira não pode jogar com, por exemplo, Pereira, Caio Jorge, Gabigol e Dudu, pegando a escalação ideal do Cruzeiro, até com o Wanderson no banco. Podem jogar juntos? Podem, mas o time precisa estar bem encaixado. Ele não estaria encaixado no primeiro jogo oficial depois de 35 dias. Mas, tipo, contra o Nyon, jogo, a gente sabe que ainda que seja um adversário mais limitado, né, um time que está em crise, mas é um time que vai tentar pressionar bastante o Cruzeiro. E assim, argentinos, eles sabem fazer um ambiente ali, né? E muitas vezes os clubes brasileiros caem nessa pressão também. Então, acho que é um jogo para o Cruzeiro ser inteligente. E assim, não dá para. Não é todo jogo que a gente vai conseguir abrir 2-0 tão rapidamente, né? Igual aconteceu nessa partida com o Mirassol. Então, acho que é um jogo de paciência que a gente vai ter amanhã. Mas o que não funcionou ali, que eu acho que a gente pode citar também, é a questão da lateral direita, né? O William ficou muito sobrecarregado, o Wanderson estava fechando bem no início do jogo, quando o Cruzeiro marcava mais alto. A hora que o Cruzeiro deu uma cansada, baixou o bloco ali para marcar na zona intermediária, o Cruzeiro perdeu esse encaixe, né? Então o Wanderson ele não estava conseguindo mais ajudar tanto na marcação, o Cleison estava deitando e rolando por ali, e hora puxava para a direita, hora puxava para a esquerda, é um jogador que tem bons recursos também, e todo mundo contra o Cruzeiro joga com a setinha para cima do William Eleven, né? Os caras jogam mais do que eles sabem em dias normais. Então o Cleison jogou muito bem, e aí a gente precisou contar com os nossos valores individuais, né? A finalização do Gabigol é uma finalização de um atacante de alto nível, a defesa de pênalti do Cássio também, de um jogador que vai muito bem, e o Fabrício Bruno eu acho que é outro jogador que merece ser citado, porque assim, no jogo ali, no primeiro momento do estádio, eu nem tive essa impressão, mas vendo
depois, né, a quantidade de coberturas que ele fez ali foi realmente impressionante, assim, fez um bom jogo. O Gamarra até começou bem, acho que o Genta que pontuou isso, mas ele caiu um pouquinho depois do pênalti mesmo, né? É uma questão de confiança e até de falta de ritmo, que ele já não vinha jogando no Furacão. Mas eu vi alguém criticando aqui, e eu gostei bastante do jogo do Kaique. Não sei o que vocês acharam da partida dele. Eu gostei do Kaique também. Eu achei o Kaique, assim, se a gente vir de uma sequência, né? Se a gente for pegar lá 35 dias atrás, a gente estava falando de um problema na lateral esquerda que não se resolvia, né? Entrava o Kaique, a gente sentia saudade do Marlon, entrava o Marlon, a gente sentia saudade do Kaique. Nesse jogo, não, eu gostei do Kaique. E assim, eu concordo plenamente com tudo que vocês pontuaram em relação aos problemas do Cruzeiro no setor defensivo, né? O Wallace, para mim, também chovendo molhado, não faz uma boa apresentação já tem um tempo. Não achei que foi das piores partidas, longe disso, mas de fato ainda deixa a desejar. Esse problema das costas do William, que para mim o Caramujo estou muito bem. A gente não percebeu isso quando o Cruzeiro estava pressionando, porque o Wanderson bem, e ele fechou muito bem de fato aquele lado. Só que depois que o Cruzeiro cansou e que o Mirassol viu o espaço, né, para ter mais jogadores, era por ali que eles estavam caindo, né? Tava mais fácil cair por ali. Mas não acho que é um problema do William, né? É um problema de setor. É um problema que poderia ter acontecido, por exemplo, no lado esquerdo. O Mirassol optou pelo lado direito porque era o ponto forte da equipe deles, né? Era onde estava o Cleison, onde estava o Reinaldo, que são jogadores que são tecnicamente um pouco melhores ali, e é por isso que era ali. Mas se fosse jogadores com habilidade para cair do lado, o problema seria o mesmo, né? Porque é um problema de formação mesmo. Agora, eu vou ressaltar o ponto do Gamarra, porque assim, eu achei que ele começou bem, ele foi muito elogiado mesmo, ele estava passando segurança logo ali nos primeiros minutos. Depois do pênalti, ele tem uma queda considerável. Assusta, né? Você fica, pô, peraí, calma aí. O Fabrício Bruno estava tendo que jogar pelo Fabrício Bruno, pelo Gamarra e para cobrir os lados, né? E a situação do Gamarra, você fica assim, não, peraí, com o Jonathan a gente tinha mais segurança. Mas eu acho que tem que se pesar, sim, o fato de ser um cara que não jogava há muito tempo, tem essa questão de ritmo, tem essa questão de, cara, querendo ou não, você assumiu uma titularidade no Cruzeiro, no Mineirão, 40 mil pessoas, estreia de Campeonato Brasileiro, com o peso que o Cruzeiro tinha de conseguir uma vitória, porque tinha que ganhar do Mirassol, né? Não vencia desde 2 de fevereiro, Popó. Pois é, então assim, é um cara que ele aparentemente sentiu depois que cometeu o pênalti, ele talvez tenha falado, putz, eu posso ter estragado as chances aqui, só que ainda é cedo para queimar, né? A gente tem que ter paciência, porque, pô, se foi a opção do Léo Jardim para que ele substituísse o Jonathan e não o Vidalba, por exemplo, que vinha já atuando nos jogos treinos, que é uma pessoa que tem a confiança, de certa forma, do Leonardo Jardim, porque estava jogando até de lateral, é porque o Léo Jardim viu nele qualidade. Então, às vezes, também a gente tem que ter paciência para não queimar tão rápido assim um atleta. Eu acho que o Gamarra não deveria sair. Eu acho que para o jogo contra o União a gente até pode ver algumas mudanças aí na formação do time, talvez sair esses 4 atacantes aí, entrar alguém mais ali para fechar o meio campo, para ajudar, seja o Wallace, o Romero e o Matheus Henrique, mas o Gamarra eu acho que ele merece essa sequência para também não se queimar muito rápido, né? Porque de fato, ele falha, eu não estou aqui passando pano, não, ele falhou mais de uma vez, inclusive, muitas vezes o Mirassol entendeu que era em cima dele que teria que jogar, porque ele tinha sentido, né, ter feito o pênalti, mas eu acho que a gente tem que ter também um pouco de parcimônia para não queimar, e por isso que eu acho que a vitória é importante, né, a vitória dá uma moral pro cara também, ó, peraí, você errou, mas nós conseguimos a vitória, conseguimos resultados, vamos melhorar para a gente evitar que esses erros aconteçam. É um cara novo ainda, de idade mesmo, então dá para ter um pouco de parcimônia ainda com o Gamarra, que para mim depois de tudo que a gente falou, né, do Wallace, dessa questão das costas do William, seria o terceiro ponto a ser considerado aí nessa defesa do Cruzeiro. Eu queria dar vou falar agora, ó. Corta o Genta aí, por favor. Não, aqui, a internet aqui tá instável pra caramba, tá osso. Mas eu queria falar aí do Gamarra e desse esquema. O Gamarra estava bem, mas o pênalti destruiu ele no jogo. Depois eu acho que ele até tentou alguns lances ali, bons passes, né? Ele tem uma técnica boa, mas ele abusou demais. Teve uma hora lá que foi... Eu achei que o infarto ia acontecer quando ele demorou e o cara roubou a bola. E só que ele conseguiu se recuperar bem. Ele estava bem, estava
fazendo cobertura, chegando firme, no jogo aéreo também ajudando, né? Mas aquele pênalti bobo lá, na hora, a reação dele no estádio, não sei se a TV mostrou, sim, a reação dele, tipo assim, eu acho que ali a confiança que ele já estava nesse período aí sem jogar, né? Então, tem passo sem atuar. Joga como titular numa partida dessa, de última hora, né? Porque até então o Jonathan ia ser o titular. E aí o cara perdeu a confiança completamente. Não vou descartá-lo assim de graça. Acho que ele pode sim ser uma peça aí para esse time do Cruzeiro, já que não tem mais também, né? Então, tomara que ele consiga. Agora, sobre o esquema, eu estava imaginando até que o Mirassol tivesse outra postura. Eu fui surpreendido. Não esperava o Mirassol com aquela postura ali de tentar jogar mesmo. E tentou e jogou, né? Ele não só tentou, mas ele jogou. Esse esquema do Cruzeiro técnico aí, o Guanais, né? Esse esquema do Cruzeiro, com esses 4 aí, eu acho que ele pode funcionar desde que os volantes não sejam esses. Então, isso aí, ou então essa turma vai ter que começar a jogar o que não jogou ainda. E vale até para o Matheus Henrique. Eu quero ver o Cruzeiro tirando um dos 4 lá, aí com o Jardim, e preenchendo mais o meio campo ali, porque lá na frente a turma tem uma qualidade boa, né? Aí você pode chegar com os laterais, o Matheus Henrique também chegar mais. Nesse esquema aí, ele não vai conseguir ser o box-to-box, porque se ele for, e com o Wallace mal, e com o Romero precisando dar uma resposta aí, eu acho que vai ser um risco muito grande, com sinceridade. Agora, eu também tô nessa aí, eu já vi jogo do Cruzeiro aí, que o Cruzeiro, ele cedeu muitas chances ao adversário, né? Eu vi o quê? O Mirassol teve uma chance, foi aquela cabeçada no segundo tempo, né? Uma ótima jogada do Cleison, né? Fora isso, eu não vi mais nada. E o pênalti, né? Assim, o Mirassol rodou muito a bola. No segundo tempo. Tá. O Mirassol rodou bola, mas não ameaçou, assim, né? Que negócio, fala, putz, grila, né? O Cássio fez algumas boas defesas, mas não foi nada assim demais, não. Gente, de novo, acho que sim, 35 dias sem um jogo oficial é trem pra dedéu, né? O Jardim, lógico, vai ter que trabalhar muito esse sistema defensivo, igual o Samuca falou. Nem o Matheus Henrique está imune às críticas, né? Mas eu acredito que o treineiro vai achar a melhor forma desse time atuar. Do jeito que tá, não pode ficar, né? Meio problemático. Mas eu não acho que esteja, né, Genta, na verdade. A gente tem que levar em consideração também que é apenas o 4º jogo oficial do Jardim, mas ele sabe que vai ter que fazer leituras rápidas. O melhor é que é o Jardim, não é o Diniz. Porque a gente sabe, se o Cruzeiro enfrentasse o Santa Fé, ele ia repetir o time. Se viesse o Internacional, era o mesmo time. O Real Madrid, o mesmo time. O Barcelona, o mesmo time. Não, ele já deixou claro, né? E outra coisa, durante o jogo também trocaria um pelo jogador da mesma posição? Então assim, igual eu imagino que possa acontecer, tá, pessoal? Dentro da versatilidade que o Jardim me leva a crer que tem e do estudo de cada adversário. Ao invés do Dudu tá num jogo aqui mais pelo lado esquerdo do campo, como meio-campista, de repente o Christian, e é importante. Eu não vou ter em mente que jogadores que não participaram da partida ontem e sequer foram relacionados estão fora dos planos. Neste momento, de jeito nenhum. Eu, inclusive, assim, acho que eu não ficaria surpreso do Marlon ou do Christian aparecerem no jogo amanhã. Eu ficaria 0 surpreso, tá? Então, exemplo, você tira o Dudu aqui do meio campo pelo lado esquerdo e põe o Christian. E aproxima mais o Dudu do Gabigol para ter uma outra característica. Eu acho que pode ter, em algum momento, um jogador exatamente na referência, ser o Caio Jorge, por exemplo, para atacar mais espaços e ter um meio-campo com o Christian, com o Wallace, com o Romero, com o próprio Matheus Henrique, com o Matheus Pereira. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, de uma maneira geral, tem que abrir a cabeça e entender que o que aconteceu no sábado foi planejado para acontecer no sábado pelo técnico. E ele não vai ir nessa direção, repito, por ser o técnico que ver que está dando errado. Não, é um cara que parece ser muito meticuloso nos seus trabalhos, demonstrou isso, e no Cruzeiro eu não espero nada de diferente.
para mim, o que eu fiquei mais chateado, nenhum dos meio-campistas me agradaram. Nenhum. Repito. Todos eu achei que fizeram uma partida bem ruim. E só melhorou um pouquinho para mim o Matheus Henrique no segundo tempo, mas é bem pouquinho mesmo, quando entra. E aí eu estou falando dos volantes, tá, pessoal? O Matheus Pereira eu acho que entra e ajuda mesmo, segurando, fazendo alguma coisa que esse meio-campo precisa de fazer. Você não consegue jogar só assim o tempo inteiro, em rápida progressão. Você precisa de algum momento, principalmente com 2-0, fazer o adversário correr um pouquinho atrás de você. Teve um momento aos 12 minutos do segundo tempo que o Gabigol tentou ser esse cara. Ele sai um pouco da área, vira uma opção no setor de meio campo, onde os nossos volantes deveriam ser opção. Ele pede a bola para ele, quando a bola chega nele, ele volta e faz assim, ó, pedindo para o pessoal tocar a bola, porque ele estava carente disso também. O ataque, beleza, o ataque vai se deslocar, é móvel, mas tem um momento que você precisa de ter uma dinâmica reduzida, especialmente ganhando de 2-0. Então, os nossos volantes, todos me decepcionaram. E para fechar, o lado esquerdo, eu não acho que o Kaique fez uma boa partida, eu acho que ele foi ok, ele não comprometeu, e tem uma lacuna bem aberta para mim do lado esquerdo. Eu sei que o Jardim colocou o Kaique por conta de querer fazer um corredor mais veloz com o Dudu, ele falou isso, mas eu achei que ele fez uma partida ok, não comprometeu, e ali por aquele lado eu vejo que tem oportunidades para todos ainda. E aqui, só complementando, Popó, nessa do esquema aí, acho que é até bom ser um 2-1 para mostrar que, ó, que você sai ali 4-0, 5-0, nossa, o esquema tá maravilha, na hora, lá em Porto Alegre, a gente ia ver o que ia acontecer, né? Eu ia falar isso agora. Pois é. Porque você não precisa nem de estudar o Internacional a fundo para saber, é só pegar o jogo contra o Flamengo e ver. Se o Cruzeiro jogar com esse meio-campo, e eu não tô falando das peças em si, mas da postura e da forma como ele foi montado ali, cara, o Inter joga com o Fernando um pouco mais atrás, o Bruno Henrique e o Alan Patrick. Desse jeito, enfrentar é suicídio. Se o Cruzeiro entrar para enfrentar, é loucura, assim, não é impensável. E, obviamente, eu acredito que o Leonardo Jardim saiba disso, porque vai tomar taca. Se o meio-campo do Cruzeiro entrar com essa postura diante do meio-campo que tem, da forma como hoje joga o Internacional, com o Bruno Henrique, o Alan Patrick e com o Fernando um pouco mais atrás, cara, vai perder demais o espaço, vai ficar muito complicado jogar, não vai conseguir, além do poder defensivo, o poder ofensivo vai ficar extremamente comprometido, porque o Fernando sabe se portar muito bem para impedir, né, que os atacantes recebam essa bola com qualidade. Então, eu tenho certeza, eu concordo demais com o Valu. O Leonardo Jardim, ele fez uma aposta circunstancial, pensando no adversário, ele vai tirar conclusões disso e a partir disso ele vai melhorando o time. Ele vai ajustando posições, às vezes até trocando peças de lugar, nem necessariamente trocando jogadores, mas trocando ele dentro do campo mesmo, falando assim, ó, não, então você vai jogar um pouco mais para cá que eu preciso de você fechando aqui. A gente vai perder um pouco de ofensividade? Talvez, mas eu preciso de você fechando aqui para isso não ficar muito explícito, muito aberto.